Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre você acredita nas suas orações? Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Vamos aqui à palavra de Deus em Mateus capítulo 17, no versículo 14, que diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está voltando do Monte da Transfiguração junto com Pedro, Tiago e João, e quando ele chega lá embaixo, um homem traz o seu filho que está endemoniado, aqui está falando que é lunático, mas é endemoniado, e ele fala assim: olha, apresentei para os seus discípulos, mas eles não puderam curar. E aqui nós vemos que os discípulos, eles não estavam preparados para esse tipo de situação, porque não tiveram fé para expulsar esse demônio. Então eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes você já orou e você não acreditou que a sua oração fosse respondida? Quantas vezes nós oramos e achamos assim: nossa, a minha oração não passou do teto? Quantas vezes nós oramos e achamos que Deus não está escutando? Mas quero te dizer uma coisa: toda oração é ouvida e toda oração tem uma resposta. Quando Daniel ora a Deus, ele ora durante 21 dias, e quando se completam as 3 semanas, o anjo do Senhor aparece a Daniel e diz assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você pôs-se a orar, eu fui levantado para trazer a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então o que aconteceu? Desde que ele começou a orar, o anjo do Senhor já foi destacado para trazer a resposta para Daniel. O nosso Deus sempre tem uma resposta para nós. Aqui, os discípulos ainda não estavam preparados para expulsar esse demônio. E é interessante a gente notar que eles viram Jesus expulsando vários demônios. Eles foram lá em Lucas capítulo 10, no versículo 19, Jesus fala: eis aí vos dei autoridade. Jesus já tinha dado autoridade para eles, mas mesmo assim eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E logo mais à frente Jesus pergunta àquele homem, o pai da criança, fala assim: olha, quantas vezes acontece isso com ele e desde quando está acontecendo? Ele falou: desde que ele é criança, o diabo joga no fogo, joga na água para o matar. E ele fala assim: se você pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus fala assim: tudo é possível àquele que crê. Olha que coisa maravilhosa. Tudo, ele falou assim: tudo é possível se você crer. E aquele homem fala assim: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Como assim? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, é uma fé que não resolve. É uma fé que tem um limite. A nossa fé, ela tem que crer que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai responder a nossa oração. Outro ponto da Bíblia que eu quero levar a você está no livro de Atos, um capítulo interessante, quando Pedro é preso, aqui no capítulo 12 de Atos, no capítulo 12, no versículo 1, fala assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então o que aconteceu? Herodes começa a perseguir a igreja já estava formada, ele prende Tiago, mata Tiago, e Pedro também estava preso para ser apresentado e ser morto também. Mas a palavra de Deus fala que havia o quê? Oração incessante a favor de Pedro. Pedro estava ali, guardado por 16 soldados,
quer dizer, né, um homem guardado por 16 soldados. E a igreja orava todos os dias por Pedro, provavelmente eles oravam 24 horas para que Pedro não fosse morto. E acontece uma coisa interessante, é que Pedro é visitado por um anjo. O anjo chega dentro da cadeia, ninguém sabe como ele entrou, e a palavra de Deus fala que ele toca em Pedro, manda ele se vestir, manda ele colocar o cinto, e abre-se a cela, as algemas das suas mãos caem, e ele passa pelos soldados sem ninguém ver Pedro passar. E quando ele chega no portão, o portão se abre automaticamente, que era um portão muito pesado, e ele, quando ele vê o anjo, o acompanha até ser livre da prisão. E ele resolve ir na casa dos irmãos que estavam orando por ele. Veja só o que acontece. Atos capítulo 12, no versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o postigo da porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então lhe disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo o sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Então, a mesma igreja que orava para que Pedro fosse solto, quando ele é solto, eles não acreditam. O que o rapaz falou com a criada? Você está louca? Pedro está preso. Eles falaram assim: provavelmente deve ser o espírito dele, porque eles tinham uma lenda que quando a pessoa fosse morta, a alma da pessoa ficava vagando. Então olha para você ver, eles estavam orando incessantemente para que Deus libertasse Pedro. E quando Deus liberta Pedro, eles não acreditam que ele está liberto. E muitas vezes nós somos como esse povo, estamos orando para que Deus responda às nossas orações, para que Deus faça um milagre, para que Deus nos dê a resposta. E muitas vezes, quando Deus ele já está pronto para nos dar a resposta, o que acontece? Nós voltamos para trás. A nossa fé não consegue ir até o final. Muitas vezes nós oramos e quando acabamos de orar, aí nós falamos assim: não, mas será que Deus vai me responder? Será que a minha oração valeu? Será que Deus escutou a minha oração? E aí, meu querido, tudo que você orou cai por terra. Porque a palavra de Deus fala que para nós agradarmos a Deus, nós temos que ter fé. É impossível agradar a Deus sem fé, querido. Nós temos que ter fé que Deus vai ouvir a nossa oração. Nós temos que ter fé que tudo que Jesus falou assim: tudo que vocês pedirem em oração em meu nome, crendo, vocês vão receber. É tudo, ele disse tudo, nós temos que ter certeza. O que diz lá em Hebreus, capítulo 11, um versículo famoso, no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. O pastor Paul Yang-Shu, ele conta uma história que ele estava na Coreia, a Coreia estava passando por uma situação muito difícil, havia muitas pessoas miseráveis, havia muitos pobres, e ele um dia orou com muita fé e pediu a Deus uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta. Quem tinha isso na Coreia era rico. E ali ele falou: eu tenho certeza que isso vai acontecer na minha vida. E ele leu esse versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, e chegou na igreja e falou assim: irmãos, eu orei e Deus me deu uma escrivaninha, me deu uma bicicleta e me deu uma cadeira. E uma cama, uma cama. E ali, os discípulos dele falaram assim: pastor, nós queremos ir ver a sua cama, a sua cadeira e a sua bicicleta, porque isso era novidade, quase ninguém tinha isso. E aí ele ficou numa situação difícil, porque ele ainda não tinha essas coisas, mas ele tinha certeza que ele ia receber elas, porque Deus falou que a fé é o firme fundamento. E aí ele se viu numa situação difícil, porque eles poderiam falar que ele era mentiroso. Aí ele começou a explicar para os seus discípulos: olha, não é que eu tenho essas coisas ali, eu estou gerando elas no Espírito. E aí os discípulos dele começaram a rir dele e falaram assim: o pastor está grávido. Mas é justamente isso, meus irmãos. Nós devemos gerar as nossas bênçãos
no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual já tem a sua vitória, já tem o seu casamento, já tem o seu carro, já tem a sua provisão financeira, já tem a sua cura, recebe a sua cura em nome de Jesus. A certeza que você tem essas coisas já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Jesus, muitas vezes, o que Jesus viu naquele homem centurião, né? Aquele centurião chegou perto de Jesus e falou assim: ó, meu criado está doente, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas apenas uma palavra que o Senhor der, ele será curado, porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu digo a um vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem. E assim eu sei que apenas uma palavra do Senhor vai fazer com que ele seja curado. Jesus olhou para os seus discípulos, olhou para aqueles homens que estavam em volta dele e falou assim: ó, nem Israel encontrei fé como essa. Porque ele entendeu o princípio da autoridade. Ele tinha certeza que a palavra de Jesus ia curar o seu servo. Confia, meu irmão. E a palavra de Deus fala que quando ele chega na casa, o seu criado estava curado. Nós devemos ser como esse centurião. Apenas uma palavra sua vai fazer o quê? Com que nós tenhamos a nossa bênção. Que nós não possamos ser como essa igreja que orava, mas não cria na oração. Como aqueles discípulos de Jesus que não conseguiram repreender aquele demônio na vida daquela criança. Nós devemos ser como esse centurião, devemos ser como Daniel, que persistiu em oração até receber aquilo que ele estava orando. A oração tem o poder de mudar as coisas. A oração tem o poder, meu querido, de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de colocar as coisas no lugar. Então, ore, confie, espere, Deus vai dar a resposta. Você pode dizer assim: pastor, tem dia que eu oro, eu me sinto vazio, eu me sinto assim, que não está acontecendo nada. Só que é o seguinte, meu querido, a fé não é pelo sentimento, a fé é pela certeza, a fé é que tem um Deus no céu no controle de tudo. Creia na sua oração, creia que Deus está ouvindo, creia que Deus vai te responder. Você já passou por isso? Quando você chega na igreja num domingo, aí o pastor prega aquele culto maravilhoso, aí você sai da igreja cheio de fé, né? Você sai ali cheio de vida, crendo que vai acontecer, aí você dorme e você acorda na segunda-feira e você parece um balão vazio, sem fé. O que é isso? Isso muitas vezes, meu querido, é os seus sentimentos te dizendo: olha, não vai acontecer nada não. Mas você não pode acreditar nos seus sentimentos, você tem que acreditar na palavra de Deus, que diz que Deus vai responder. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, vocês receberão. Há um Deus que quer te dar vitória, amém? Você está gostando desse vídeo, querido? Então que você possa curtir, compartilhar, que você possa se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal, ativar o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo do canal Conectados com Cristo. Então, qual que é a mensagem? O que nós devemos fazer? Crer, meu querido. Simplesmente acreditar que quando eu falo com Deus, Ele está ouvindo a minha oração. Você é filho de Deus, amém? Você é filho da promessa, você tem uma aliança. E Jesus, quando orava, ele já acreditava que Deus estava ouvindo a sua oração. Basta a gente lembrar quando ele vai até o túmulo de Lázaro e ele fala assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E ali ele já estava dando graças. Quando ele foi o quê? Fazer as multiplicações dos pães, ele deu graças porque ele já sabia que Deus já estava operando. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. Meu querido, creia na vitória, creia no milagre, creia que Jesus está fazendo o impossível na sua vida. Amém? Essa é a palavra do nosso canal Conectados com Cristo para você. Creia, tenha gratidão no coração, meu querido, porque Deus já está enviando a resposta para você. Amém? Então, fica aqui essa palavra abençoada e um abraço do nosso canal Conectados com Cristo.